Emori Crioulos, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Converso Sabe. Hoje nós temos uma edição especial de podcast para nos dar continuidade daquela live que nós fazemos ontem sobre aquela tempestade de neve grande que cai na Nova Inglaterra, ali que já atinge categoria oficial de Blizzard. Portanto, no TNCHEU, 2 dias atrás, no partilha, tinha informação com nós e hoje não tem mais informação para no partilha. E nós também que tem informação para partilhar com nós pode pôr na comentário ali, se nós temos reclamação para fazer, alguém que está na Brockton, que está contente com a situação, nós pode pôr ali. Se não faz Moisés está ali, Meyer, Moisés Rodrigues está ali amanhã, no podcast live também para falar da situação de Brockton, tem show updates de Brockton. Portanto, hoje esse vai ser um podcast interativo, nós está pode pôr perguntas, chega no comentário e nós está partilhar com a audiência ali. Se me acompanhou, nossa live na Facebook, Instagram e YouTube. Nós partilha link já está na página de Força V. Se me não falamos, aquela tempestade ali é considerado que cai de domingo para segunda. É considerado um blizzard. Para maior blizzard atinge nível de velocidade de vento num excesso de 35 milhas por hora e com menos de um quarto de milha de visibilidade de condução e para um período extenso de pelo menos 3 horas. Se que ali acontece, tempestade de neve está chamado de blizzard. Já que está a ser snowstorm, e leva para a categoria de blizzard. É por isso que ele, de domingo ali, como atinge as condições, ou seja, velocidade de vento a partir de 35 milhas por hora, com visibilidade de menos de um quarto de milha, num período de 3 horas, pelo menos, consistentemente. Então, que ali foi um daqueles blizzard que não atinge. Na Nova Inglaterra, não sabe uma blizzard mais grave que houve, que tinha a falar dele, é aquele blizzard de 1978, que paralisa a Nova Inglaterra inteiro. Cidades fica por estado inteiros, fica por semanas para mostrar acumulação de neve, carros paralisados na autoestrada, tinha pessoas socorridas, algumas pessoas mal e infelizmente perdem vida. E teve pessoas que ficam dentro de casa por semanas que não conseguem sair. Que era aquele pior blizzard que acontece na Nova Inglaterra, que acontece semana ali, bate aquele recorde. Aquele que não está falando blizzard de essa chama já blizzard de 2026. Portanto, bate aquele recorde de 1978. E coisa que aquele blizzard de que não está falando de blizzard de semana ali. Portanto, já temos alguns apanhados gerais de coisa que acontece e modo que não pode evitar aquela situação outra vez. Portanto, na Massachusetts, aquele blizzard ali foi grave. Não teve cerca de 245 mil casas e negócios perde luz. E até ontem, cerca de 245 mil casas e empresas de negócio perdem luz, que é grave. E também houve, no número de contágio mais alto, estava 290 mil pessoas sem luz, que é mais uma coisa grave que acontece que eles são no estado de Massachusetts, portanto, não ia acontecer antes. E aquele blizzard de semana ali bate recorde de blizzard de 1978. Blizzard de 1978 não teve máximo de 28,6 polegadas de neve. Naquele blizzard de
fim de semana de 2026, não teve, um, houve, se não, o máximo que houve na Massachusetts, na cidade de Dartmouth, lá beira New Bedford, teve 37 polegadas de neve. Portanto, bate aquele recorde de blizzard de 1978. Só que o blizzard ali foi muito mais pior, muito mais grave que o blizzard de 1978. E também, agora, nós também temos atualizações por cidade, temos hoje por cidades que blizzards acontecem e quantidade de neve e qual é a situação de cada cidade que tem uma grande quantidade de caverdiano. Amanhã, 7 horas de noite, Moisés também ali, também explicando o que você está dando atualização de o que você está passando na Brockton e qualquer estado de limpeza na Brockton. E também está falando um pouco de plano de recuperação que se tem para Brockton. Portanto, aquela situação no hoje, se infelizmente não estou na notícia, se tinha alguém na Brockton que reclama sobre o estado de rua, estado de limpeza, e, preocupação de pessoas é justas, mas é importante também não ter líderes que estão ouvir residentes e ser disposto a ajudar a resolver o problema. Brockton está também ser foco daquele podcast de hoje. Para Brockton está passando numa situação um bocadinho difícil que já dá na notícia hoje. Vice-governadora esteve lá também com Moisés hoje. Estão sabendo a situação de Brockton. Fati, põe número de nome e número de burro ali e assim não pode compartilhar aquela informação ali com Moisés. Ele também está já ali também. Amanhã você vem para a live e está sabendo pode mandar carros de cidade para fazer limpeza lá. Portanto, na Brockton, ok, boa. Bartlett Street, ainda que limpado. Moisés, se você está ali na live conosco, ou boa equipa, nós hoje lá. Bartlett Street na Brockton, ainda que limpado. E ok, bem, amanhã, não está na frente que lá, da cópia aquele número de burro ali na frente. Para nós de Brockton, que se ali, nós falando do problema que nós temos na Brockton, nós põe no comentário ali, então partilhar tudo com Moisés amanhã. Portanto, Brockton teve, Boston teve acumulação de 17 polegadas, 17 inches. Brockton teve 31 inches. Portanto, isso é quase que dobro de Boston. Se você sabe que aquele blizzard é bem de sul, é bem de, começa na zona de sudeste, na New Jersey, Filadélfia, Nova York, Connecticut, depois vai Rhode Island, Massachusetts, que estados mais para norte, panha leve. Estados, por exemplo, New Hampshire, com Maine, quase que panha cima. E mesmo na Massachusetts, que a cidade que fica no norte, Massachusetts quase outro teve 7 inches de snow. Mas que a cidade que fica no sul de Massachusetts, Rhode Island, passa rede difícil por acaso. Lá que está mais problema, incluindo Brockton. Carlos Cardoso já falou, Brockton, Boston está limpo para todo lado, exatamente. Tem guia para Boston hoje, para Chocó, hoje cidades, maioria na zona, na High Park, hoje na Dorchester, ruas está guia tranquilo, que está senão na chão. Mas não tem que lembrar uma coisa, Boston, cidade que é capital de Massachusetts, tem mais recursos, é uma cidade que tem mais, é mais rico que qualquer cidade, né? Mas, bom, como qualquer cidade, mas é uma cidade rica e tem mais recursos, é grande e tem mais possibilidade de limpar. Mas também uma coisa que está meio parabéns, teve um bom plano, comparando com o último snow que caiu, que não teve quase 22 inches de snow, eles fazer crítica teu e esse, por acaso, esse fosse bom plano para os belgas conseguir executar aquele plano bem. Agora, e no Sema Brockton, que é a cidade onde Moisés é meia, Brockton é uma cidade mais pequenote, é grande, mas comparando com Boston é mais pequenote e tem muito menos recursos. E também tem outros fatores que eu também falei dele. Portanto, semana Flanhos, Moisés está ali amanhã, 7 horas de noite, também fala sobre a situação de Brockton.
e o que você está passa. E Brockton escola se fechada essa semana ali. Tudo, manhã, quinta e sexta, escola se fechada. Portanto, que tem escola, talvez de próxima semana, que está abrindo na Brockton. Ainda está naquela situação difícil. E Brockton ainda tem proibição de parca nas ruas. Disse, onde que tem um sinal que está falando, no parking during snow emergency. É proibido parar durante a emergência de neve. Onde tem que assinar, ainda tem, se os parca carro, lá está apanhar o carro. E já hoje, esteve hoje na Facebook, tinha alguém na Brockton já apanhar o carro, tinha alguém ainda está debaixo de aqueles problema de neve lá. Já mostrei algumas partes de Brockton, que só para hoje. Portanto, Brockton ainda tem aquela proibição de parca nas ruas onde tem sinal que pode parcar durante emergência de neve. Se o carro se apanha, para carro, ele se apanhou o carro, e já hoje tinha alguém que te reclama, mas ia apanhar o carro, talvez é para morrer lá. Já hoje, carros que eu estou pensando em East Boston, Boston, nesse momento, quase que, já quase volta a normal, que está sobre aquele problema que não tinha 2 dias atrás. João Teixeira, estado de emergência para tudo alguém fica na casa na Brockton, ninguém que fica na casa te dificulta a limpeza. Que é uma coisa também, um dos fatores que se te dificulta a limpeza na Boston é na Brockton. Brockton ainda está debaixo de estado de emergência. Apesar de levantar aquela proibição de viagem, mas Brockton está debaixo de estado de emergência. E se o carro está guiando na estrada, ou o carro parado nas ruas que se pode parar, às vezes dificulta também. Mas também não sabemos, não sei se qual que é a situação de recursos que Brockton tem nesse momento ali para responder. Para uma coisa que não tem que levar, ouvir, se me falhou, enquanto que Boston teve 17 polegadas de neve, Brockton teve 31, portanto, apanha o rejo. Brockton, a escola ainda não sei na Brockton, e eu hoje a situação que alguns ruas de Brockton, eu hoje a Max ali, se tinha algumas fotos que não sou ali, só tinha o carro ainda coberto, tinha alguém que se reclama, apesar de terem atividades na estrada, mas na fotos que hoje se parece uma estrada de Brockton ainda mesmo mais recursos. Isso hoje ali na Enterprise, mas tinha residentes, alguns residentes reclamam, sempre alguns comentários também na alguns fóruns de Brockton Online. É uma situação, isso bem, natureza é uma coisa que nunca pode, Moisés, claro, como líder dessa área, tem que jura resolve, mas nunca pode culpar 100% para morrer. Ninguém que se esperava que aquele blizzard ali também seja a única pior blizzard que não teve na história de Nova Inglaterra. E Paul Dumbes já estava cerca de quase entre 14 a 16 neve na chão, e Basel mais 31 inches riba dele. Para eles hoje, a que coisa foi bem. A acumulação de sinais foi muito mais do que o que é normal e esperado, né? Portanto, escolas na Brockton se fecharam no dia 27 de fevereiro, e também essa Brockton se coordena com a MassDOT. Moisés hoje teve encontro com o governador de Brockton, e Flamengo se coordena com o Departamento de Transportação de Massachusetts, para mais equipamento amanhã e de dias à frente para ajudar com operações de limpeza. Para parece que tudo que as máquinas de limpa senão de Boston, que as caterpillar, que os caminhões de limpa senão que você consegue manter coisa. Mas nós falamos, nós que estamos na Brockton, nós falamos que mais dificuldade que pessoas têm na limpa neve na Brockton, ou seja, e mais dificuldade, não só que residência têm nessas ruas, nós podemos ler no comentário, e também naquele dia hoje
que dificuldade que a cidade está tendo na responde situação de limpa-neve. E se me apanhou que a proibição de parking naquelas ruas que é proibido o parque na hora de que é proibido o parque na ou que tem emergência de neve, ainda está em efeito na Brockton. Na Boston é que está mais, mas na Brockton está em efeito. E para nós, sabemos partilhar um link importante ali, para nós que mora na Brockton, se nós queremos reportar problemas de neve na minha zona, única que é limpado. Este tem um site que chama C-Click Fix. Chama partilhar ali, só para nós olhar ali. Portanto, aquele site ali, é chama C-Click Fix. Ali que nós também reporta problemas de neve. Se nós hoje algum problema de neve na cidade, ruas que é limpado, nós também naquela página ali, é para a cidade de Brockton. Nós apoia nome, nós procura para nome de nós rua e cidade e nós reporta. E também tem não só no computador, mas também tem uma aplicativo que nós podemos instalar em nosso telefone e chama C Click Fix. Se não está mostrando nós, listen. É aquela que nós reporta, que ela também direto para alguém de cidade e alguém de cidade responde aquele a nós problemas, quando nós temos problema com neve na rua que é limpar, ou seja, que é uma maneira que nós podemos reportar online problemas que estão na nossa rua ou na nossa casa. Champol no comentário, ele sim, depois do podcast, nós também calca nele, nós está usando. E na Brockton, que é um daqueles maneira que nós podemos, além de ter uma cidade, também nós podemos calcular que nós criamos no nosso telefone ou no nosso computador, nós declara aquela. E nesse momento ali, de parque de DW Field Park, está fechado para todo veículo e pessoas, e, portanto, que tem passeios na parque nesse momento, ali para onde é que estás seguro para ainda que conseguir limpar tudo que é snow ali. Tem umas coisas ainda para limpar. Se me apanhos, não estou na volta a Brockton, outra vez, não serão os updates de cidade para cidade, mas que nunca fala de que a cidade não estou na minha volta para Brockton, pá. Na Brockton que coisas para em região. Exato, Lenira se pede, não tem calma para Marichel Snow, Moisés Rodrigues, não tem claro para Marichel Snow, Moisés Rodrigues, que tem culpa onde que ele também que Snow. É verdade, Lenira. Que senão ali é que se manfé, é que a culpa de Moisés. Mas Moisés, como mayor de cidade, é responsável para o processo de limpeza de neve. Talvez nesse momento, mesmo o governador de Massachusetts, se te pedir tudo alguém para ter paciência, para morrer, que a coisa ali foi um blizzard, pior blizzard que já não teve na Massachusetts e na Rhode Island. Que foi pior, pior era aquele de 1978, mas que ali foi pior que tudo isso. Portanto, não tem que ter um bocadinho mais calma e paciência, mas uma coisa que recebe também para pessoas que estão na situação de emergência. Hoje, eu reporte que pessoas que têm água, que têm maneira de sair de casa, outros que têm comida, infelizmente, né? Mas que é uma lição para não prender mais uma vez, ó, que tem que snowstorm, que também ali sempre é bom no loja para fazer compra, prepara uns dias antes, para modo, às vezes se piora, se dá pior, cima que ali já para não estar preparado. E Marcelo Tavares foi que limpa a maioria do lugar na Boston e povo, exatamente. Pessoas que limpa, mas cidade limpa também, cidade limpa que extrai cidade. Uma coisa que eu entendi mal que está fazendo limpeza nos estados, na América, limpeza de neve, ok. Limpeza ok, na lugar, nas estradas de cidade, de estado. Tem que estradas, mora highway, que é que te conecta, por exemplo, 24, que te conecta a cidade de sul de Massachusetts inteiro, de Brockton, Butabatia, Fall River, New Bedford. Quase ti, entre o Tibera Cape Cod.
que a cidade, e tem que as autoestrada, que não está falando highway, que é de estado, e mesmo dentro de cidades tem autoestrada que é de estado, portanto, na Boston, Morrissey Boulevard é de estado, que lá é estado que é responsável para limpar. Na Brockton também, dentro da cidade de Brockton, tem alguns estradas que é de estado, que a estrada, normalmente a maioria de estrada é de estado, é que a estrada que te liga também está passando de uma cidade para outra, então continua também. E que as cidades de estado que é responsável pelo limpar, é que é o presidente de Câmara, que é que não tem que ser. Presidente de Câmara agora é responsável para limpar as estradas que é de cidade. Porque as estradas que ficam dentro da cidade, por exemplo, mora Warren Ave, em cima daquele outro rua aqui, senhora Poile Sinley, Barley Street, que as diferentes ruas que tem na Brockton, que dentro que as ruas dentro da cidade, que lá a cidade é responsável para ele, para limpar. É por isso que e maneira que você sabe, às vezes você identifica faz qualquer rua de cidade e qualquer rua de estado. Ruas de estado normalmente é aquelas ruas que eu estou hoje, a polícia de estado, a state police da patrulha no tempo normal. Ou que não sei se esse carro da patrulha está para alguém, está na multa, é para mostrar que a rua é de estado. Mas escapou de trabalho, escapou de multa na rua que é só de cidade, que é a polícia de cidade que está fazendo. Então, rua que nós costuma hoje, state police, agentes de carro, de state police nela, da patrulha, está para alguém, está na multa, é para mostrar que a rua é de estado. Que as ruas que fica só dentro de cidade, que te liga com cidade, com aquela outra é rua de cidade. Portanto, aquela que a cidade é responsável para ele. E Moisés, como mayor de Brock, é responsável para aquela. Assim, eu falo, aquela coisa ali não tem que balançar. E que as pessoas que se reclamam, tem pessoas que se reclamam para morrer na situação mesmo de crise, que é normal para morrer. Hoje, por exemplo, um caso de um senhor que tinha appointment para fazer a diálise, mas que só conseguia sair para o hospital para fazer diálise. Vizinhos teve que ir junto para treinar de frente de casa para carro por isso aí para levar aquele senhor ao hospital. Então, aquela que tem alguma situação onde a pessoa se reclama que é normal e aceitável. E é a maior certa culpa Moisés, mas eu tenho que entender, mas ser humano aqui não está no estado de crise e no estado que não está sem luz, sem água. Por exemplo, no inverno, onde a temperatura é cheio, frio, pessoas entram quase naquela fase de desespero. Então, pessoas, ao que se desesperado, esses que se importa quem que é responsável, quem que é responsável. Esses criou hoje o problema resolvido. Residente de cidade, seus objetivos. Não estou falando, na Boston já melhora, mas que se importa com Boston, se importa com essa cidade, se casa, se tem problema, mesmo se 99% de alguém que tem problema, eles que se importa com aquilo lá. Porque os problemas são feitos pessoalmente, eles têm direito legal e aceitável de reclama para aquela situação. Portanto, que no Moisés é que é culpado, para morrer tudo que assinou ok, não te entende que lá, mas também é que não fala pessoas mesmo que devem reclamar, se essa não fase que eles entram na fase de desespero. Se eles que têm, se não hoje um hobby, sabe, alguns reportagens online, mas pessoas que têm água, perde luz, que a culpa é de Moisés. Mas foi a natureza que dá. Mas que as pessoas não têm que pôr nos seus sapatos, estão na situação de desespero. Na situação de desespero, ninguém está na situação de sobrevivência, alguém está jovem para a solução onde está. Portanto, não tem que entender tudo dos lados. Mas importante é que, se eu não sabe, cidade de Brockton é uma cidade de poucos recursos, e ninguém se esperava mais que aquele blizzard ali chegava aquele ponto ali. Mas importante é que tenta fazer iniciativa para hoje se melhora. A rei da Vila na Boston, no estudo poimão, por isso não limpa. Na Brockton, escreveu dentro. Já hoje alguns pessoas reclamam, mas tinha alguém, alguns pessoas, homens de Boston, mas que também na boca, mas nesse caso aí tinha rapazes de limpar. Às vezes também nunca pode esperar tudo para a cidade, ou mesmo para o governo, para fazer tudo isso. Então, a minha rua,
não teve mesmo, estamos morando numa rua que é dead end, uma rua que você entra, porque tem saída para aquele outro lado. É mesmo, tem que ser para aquele mesmo lado. Nós vizinhos não te junta, não te limpa companheiro, não te junta, limpa companheiro. Se um tem um problema, não te jura, não te tenta desentupir, e assim por diante. Talvez ele que não tem que fazer aquela solidariedade humana para jurar companheiro no tempo de crise, que não espera só para para governo e para cidade, para meia, para mais escreve, para mais tenta, esse que eu consigo responder 100% se tudo alguém está crendo. E não sabe, mas houve tchau, mas aquele foi um blizzard grande, mas, e Brockton talvez ainda que tem que recurso. Não sei, estou em algumas reportagens, mas fundos de limpa de neve na Brockton nesse momento é um pouco limitado. Para Brockton, eu sei que teve problema de orçamento recente, alguns anos atrás, onde que se perde milhões de dólares na escola. Nunca sabia, talvez nós já sabemos falar mais que ela, nunca sei se tem recursos para fazer limpeza acima de Boston, tem mais. Em todo caso, que ela é que desculpa para o residente, tá paga taxa, tá paga imposto, e tá espera que o serviço que se dá está para não tem que hoje para tudo os lados. Mas a coisa que será que é a atualização de Brockton, outra vez. Escola se fecharam para o resto de semana, que tem escola, e Moisés, a vice-governador, esteve com a loja, de manhã para diante, esta semana, mais máquinas de limpa-neve para limpa, e parking, proibição de parking tinha em efeito na Brockton, e parking de DW Fields fecharam nesse momento ali, e já mostramos link daquele site, então mostramos outra vez, se nós queremos reporta na Brockton, está na página de Facebook de Brockton também, nós também naquele site ali, que chama See Click Fix. Já pôr links ali, sim, ali. Portanto, nós está já pôr no comentário, se nós alguma rua que nós limpa, nós também lá, nós está declarando. Também tem uma aplicação, um aplicativo que você pode instalar na Android e na iPhone, e esta usa aquela para limpar neve e assim por diante. Portanto, aquele que não estou na volta outra vez, mas Brockton teve 35 inches de snow. Mas creio os updates de velocidade, ou que carinhos de velocidade, não estou volta, quando também fala só sobre Brockton. Lá que crioulos até passa mal, naquele que está hoje, na reportagens, que o crioulos na sessão difícil. Não só crioulos, americanos, pessoas de outra raça, de residentes de Brockton, nesse momento, estão numa situação difícil. Não tem que simpatizar com as e tenta ajudar na massa que não pode. Quem é que está paga, quem é que está na casa agora? Exatamente, que ele é Gigas Teixeira, para pessoas que estão na casa, que estão a trabalhar, se perde esse salário. E hoje, num live hoje, que pessoas estão falando, houve uma nesse trabalho, é que consegui trabalhar a semana, ele quer dinheiro que te juntava para pagar a renda com os contas, mas de perder quase uma semana de trabalho. Então, aquela coisa ali está feita alguém próprio bolso. Por isso que é importante que a cidade, junto com o Estado, tente resolver o problema de Brockton, mas ser possível. No bem para a cidade, não volta para Brockton. Fall River teve 33 inches de neve, passa mais mal que Brockton. Fall River ainda tem aquela proibição de viagem que foi instituído para a governadora de Massachusetts. Portanto, a Fall River ainda está lá. E aquela proibição de viagem significa que ninguém pode ser na estrada. Para Fall River, Brockton passa mal, mas Fall River está mais mal que Brockton. Hoje eu tinha uma noticiagem, eu tinha foto e notícias, tem rua completamente bloqueada para neve, que ainda é limpado. Mayor de Fall River promete hoje, nessa fazer mais 100% limpa a maioria de rua que se puder. Para nós, sim, esta linha, essa mora na Fall River, nós falando, situação nesse momento, mas está. Mas Fall River passa rei de mal. Por isso, ainda tem aquela proibição de viagem
porque pode estar guiando na estrada de fora, pois mesmo estrada, carro fora estrada, pes limpa, e se o achar na cidade, botará multa de $500 na Florida. Então, nós que estamos morando na Florida, temos que ter muito cuidado. Que cidade que foi mais afetada? Jailson Lopes, boa pergunta. Na Massachusetts, cidade que teve maior número de neve na Massachusetts foi Dartmouth. Esteve 27 inches de neve. Mas cidades, mas Dartmouth é uma cidade, tem recursos, que cidades de classe média alta, têm a possibilidade. Além de Dartmouth, Cape Cod, ainda, a região de Cape Cod passa muito mais mal que South Shore. Cape Cod esteve, não só esteve mais neve, mas teve aquele vento da árvore, da que rebenta, fio de luz, que esse cima que está paralisado. Ontem, o governador esteve na Cape Cod, passa quase dia lá para mais. Esse passa mais mal que nós no South Shore ou na Brockton. Então, Cape Cod, que a região de Cape Cod passa mais mal. Não sei, mas na Buzzards Bay, na Onset, Warren, tinha cabo-verdianos. Na Rhode Island passa mais mal que nós ainda. Esse esteve quase, Providence teve 37,9 inches de neve, quase 40 inches de neve, só na Providence. Na sul de Rhode Island foi mais pior. Portanto, tanto Massachusetts como Rhode Island bate aquele recorde de aquele pior blizzard que não tinha, que era blizzard de 1978. E aquele blizzard ali foi mais pior que ele. Mas, na Rhode Island, esteve mais na Providence, teve 40 inches, Pawtucket teve 37 inches. E tem cidades ainda aqui na Rhode Island, ainda sem tupi. Na Rhode Island, eles fica escola também. Na Providence, que tem escola para essa semana, Pawtucket, manhã contra manhã, escola virtual. Cima naquele tempo de Covid. E para nós é uma moqui coisa, moqui, não passa mal. Marcelo se pergunta, e Boston? Marcelo, Boston teve, máximo que teve na Boston foi lá na East Boston, 17 inches. Lá na Logan Airport, que foi aquele ponto mais alto na Boston. Brockton teve 31 inches, Fall River 33, New Bedford 31, New Bedford não se passa mal. Coisa que nós sabia de Fall River, mas ainda está proibição de viagem lá. Nós que pode estar na rua ainda para nós guia. Lá o painting, Gigi Teixeira, boi rica, boca mês, tipo a trabalho. Ele cheira que está nele. Na Rhode Island, na Warwick, a Jason da Frali, mas teve 38 inches. Warwick teve 38. Providence também teve 37,9, desculpa, 38 também. Então, Rhode Island teve mais show. Na Blizzard de 1978, caiu para 28,6. Portanto, não bate que recorde ali. Só na Massachusetts, não só na 37, e Rhode Island também, já chega a 37. Portanto, a coisa foi mais pior que Blizzard de 1978. Portanto, Simão Fanhos, nós vamos dar updates de cidade e na Pawtucket, na Providence, escola que tem a semana ali, e próxima semana, Providence ainda tem parking ban e lixo que está apanhar a semana ali, se suspender até próxima semana. Portanto, Providence ainda está na mesma situação. Eles têm aquele parking ban, se eles têm carro na estrada, a única forma que pode parar no tempo de emergência de neve, eles apanham os carros. Também tem o número de Eversource para nós ali, para nós saber, para nós hoje, onde, se ainda nós que tem luz, nós pode, se nós perde luz, ou nós sabe alguém que tem luz ainda, nós pode reportar que ela na Eversource. Então, nós daqui a pouco ali, tem informação para trazer nós naquele. Aquele que é update de Pawtucket, chamamos ele na screen ali para nós hoje. Aquela cidade de Pawtucket, tem update entre essa cidade. Pawtucket ainda tem proibição de parking. Ainda tem, deixa eu aumentar ali.
tem proibição de parking, cidades de prédios de cidade ainda está tudo fechado na Pawtucket, e também tem que shelter, aquele lugar que alguém que tem quentura na casa pode ir para fio para quente, ou alguém que tem casa homeless pode ir. E lixo, essa semana ali, hoje que teve, e amanhã, coleção de lixo de quinta-feira e sexta-feira ainda, suposto acontecer. Portanto, aquela atualização que eu teve de cidade de Pawtucket, um pai de os updates ali para trazer ele tudo ali. Não estou na volta para Brock, já não falo de Brock, mas não estou na volta para mas o crioulo se ela está reclama. Mar Gomes, deixa eu pôr um comentário ali, para morar ter uma opção de trabalho de casa, que ela, graças a Deus, que ela consegue te juro. Jailson Cardoso, na 96 teve um Blizzard Badge de snow, na 96, móvel, não esteve ali. Mas aquele segundo, aquele pior Blizzard que não tinha era aquele 78, que base 28,6 mas aquele bate recorde. Aquele só na Massachusetts, na Dartmouth, não teve 37 inches. Rhode Island também não está na 38 inches também. Portanto, aquele bate tudo o recorde de que é pior Blizzard. Agora, teve pessoas que perdem luz. Para pessoas que perdem luz, compartilhem o site de Eversource ali, que está mostrando que está reporta. Se ainda que têm luz na casa, champanhe o site na screen. Eu só estou aquele site de Eversource. Eversource.com/nstar/report outage. Report an outage. Você põe aquele link ali no comentário, depois do podcast, você pode ir no comentário. Portanto, que na pessoas, se a companhia de eletricidade é Eversource ou Nstar, você vai na site, naquele link ali, você põe ou número de conta quase, ou número de telefone, que você tem registrado quase, telefone de casa ou de telemóvel, você exatamente, que Karine offer barato, exatamente, que ele passa de 78, quase 10 inches mais do que de 78. No 78 é causa de dano. Nesse momento ali, naquele que houve apenas um morto. Sabe? Teve um senhor que esteve a limpar carro na estrada, que esse carro limpa neve, que já dana ele e acaba por morrer no hospital. Mas no 78 houve mais morte, para aquele tempo, 1978. O mundo gosta mais de desenvolver, tecnologia está mais avançada, te resolve esse problema de mais rápido. Mas mesmo assim, se a coisa vai ser mal. Mas voltando ao assunto outra vez, se ainda nós que têm energia na casa, nós também naquele site ali de Eversource, se os companheiros de eletricidade Eversource ou Enstar, nós também os números de conta, o número de telefone, nós está contínua, nós está declara, nós apoiamos os endereços, de report e também logo para as bases de dados, essa sabe o único que tem luz. E também nesse site, essa toda update de cidades que estão sem luz e cidades que estão este mapa de que está recupera pouco a pouco. Já mostrei os licenças, tinha ele gravar para me mostrar os champanhe ali. Para é importante saber que situação está no site de Eversource, isso é eversource.com, power outage. Ali, você pode reportar, eversource.com/power outage, você reporta por telefone, reporta serviço de Facebook tem luz. Tem check outage map, verifica mapa ainda, que ainda é tudo cidades que tem que nesse momento ali ainda que tem eletricidade. Portanto, se não bem parente, ainda que ele não está na Massachusetts, não bem para Massachusetts no hoje ali, na Eastern Massachusetts. Então, a lista de tudo cidade, que foi afetado e modo que
quanto alguém que se compra e qual é a percentagem de afetado. Hoje, ele está mostrando cidades que foi afetado mais teu. Na Eastern Mass, naquela zona de Nolde, que é zona leste de Massachusetts, foi afetado 100 mil, 100 mil clientes. No ponto mais alto, o número subiu para 290 mil. Mas que ela foi na Massachusetts inteiro, 290 mil. Mas só ali na zona de este de Massachusetts, que está para em toda a cidade que não está vivendo, Maria de Cavardianos, 100 mil clientes foi afetado. Já serve cerca de 1 milhão e tal, que ele talvez é total na Massachusetts, e que representa 8% ainda de esses clientes foi afetado. E então, por cidade, na Boston, por exemplo, houve cerca de 300 houve 5 afetados, que é 0,1%. Mas na Brockton, se não bem na Brockton, ali na lista onde Brockton está. Boston, Brockton, posso ter Brockton, mas tem Brockton ali. Onde Brockton? Deixa eu na Brockton, é canto. There's no, I think still Boston Action. Estranho que tem. Será que Brockton nunca teve perda de luz? Em todo caso, que liga cidades que foi afetada. Cidades na South Shore, em termos de luz, eles foram afetadas muito mais que Boston e Brockton. E na Situate, então, eles passam mal para mal, porque as maré alta de mar, que são de afetação. Portanto, que liga site, nós também se nós bem na site de Eversource, eles têm mapa ali que está mostrando tudo. Cidades que foi afetado e quanto alguém que foi afetado. E se nós calca na mapa, e teremos para fazer zoom nele, e teremos números mais exatos. Portanto, que eles estão mostrando apenas um pequeno, que ele na Massachusetts inteiro, hoje é número, está mostrando o número de clientes que foram afetados e naquela cidade e tal. Rhode Island também hoje eles foi afetado. Tchau. Portanto, esse meu penso que o sinal ali que foi brincadeira, foi grave. E cima, hoje, na outro usado que eu queria compartilhar com nós antes de avançar, na Eversource, se nós perdem luz, nós podemos chamar para sempre o número de comentário. Número é 800 592 2000. Essa ali na comentário ali, que é o número de shampoo ali. Eversource. Eversource é aquela companhia que um vez chamava Enstar, aquela companhia de eletricidade ali na Massachusetts e na Rhode Island e na Nova Inglaterra. Número é 800 592 2000. Em São Paulo também ali na ecrã ali, para pessoas que estão hoje na ecrã que estão hoje a comentar, nos podem nos dar um momento ali, nós da Paul aquele número ali, que ele é importante, eu sabe que para alguém a dia lhe pergunta de aquela informação ali. Eversource perda de perda de energia. Eversource perda de eletricidade. Portanto, se nós perdemos eletricidade, número está no ecrã ali. Nós chamamos para 800 592 2000. Nós reporta, depois vai resolve o problema na zona de nós ou na casa de nós. Se a zona inteira, nós falamos a zona inteira. Quanto mais assim
se a zona inteira que é feita, você tem mais emergência. E também para você tem, se você sente cheiro de gás na casa, que você está feita, pessoas não se trompa mesmo, não, é versor sem companhia, é de gás e eletricidade ao mesmo tempo. Sim, você tem fuga de gás na casa, que é cheiro, primeiro você chama. Se tem fuga de gás, primeiro você chama para 911, emergência. 911. E depois você chama para aquele número lá, aquele é Eversource. Ok, já nós apanhar geral, agora nós estamos volta outra vez para Brockton. Brockton é um de crioulos, você te passa mal, você te reclama, tchau. Se não foi isso, aquele Blizzard ali é Blizzard, pior Blizzard que eu ouvi, mas pior que ele 1978. 78 não teve 28,6 inch, que ele já está na 37 inch também na Massachusetts, e 37,9 na Rhode Island, portanto, 38 na Rhode Island. E portanto, foi muito pior. E na Massachusetts apenas 200, na máximo houve 290 mil pessoas e negócios, empresas perdem luz. Portanto, foi grave. Massachusetts tem cerca de 8, 9 milhões de pessoas. Mas para aquela zona de não ali é um número muito elevado. Agora, não volta para Brockton outra vez. O que você está passando na Brockton? Pessoal, nós que moramos na Brockton, nos põe no comentário ali, coisa que nós sabe. Mas, se não falhamos, ainda estou mostrando isso outra vez. Mas essa também amanhã para podcast. Essa também fala de situação de Brockton. Esta também amanhã 7 horas, ali também fala de sessão de limpeza de neve de Brockton. E também fala de plano de recuperação, qualquer medidas que se tem para tentar recuperar a cidade para voltar a funcionamento normal. Amanhã 7 horas, ali que nós vamos live com Moisés. Mas coisa que incrível que eu sabe, mas a escola de Brockton ainda está fechada. Para o resto da semana ali, que tem escola. E ainda tem parking ban em efeito, naquelas zonas que as zonas que tem cidade, sinal para que parca na emergência, tinhos parca lá está para os carros, tem que ter muito cuidado. Já isso, já flas 78 tinha 100 mil 100 milha por hora de vento, que é lá que torna perigoso. Exatamente, já. Que lá esse ano ali foi chega quase, algumas cidades teve 60 milha por hora, mas 100 milha, creio, 100 milha é nem pouco pensar nele, é mais pior que furacão. Mas 60 milha por hora já é vento de furacão. Portanto, em cima que não teve um furacão no inverno, pessoal. Agora, voltando outra vez à atualização sobre Brockton, Moisés hoje teve vice-governadora Driscoll de Massachusetts, esteve lá, dias fala sobre, segundo um hoje no site de Brockton, estádios também das mais equipamento para ajudar a limpar snow. E não sabe mas exato se tinha alguém que reclama de snow na Brockton, se venhamos hoje ali na ecrã ali, ele situação nesse momento de Brockton, algumas fotos de snow na Brockton, mas Brockton capaz sabe, nunca capaz sabe, mas Brockton que é fetal, para nós que está vivendo na Brockton, nós poucos anos está hoje que pode ser difícil limpar neve na cidade. Já hoje tinha pessoas que falam, mas tinha crioulos ainda se guia, se sai na rua, se fica estrada difícil, e tinha alguém que tem carro ainda parado na rua que tem espaço, ou que tem carro parado do outro lado, que tem espaço para caminhão de plau para limpar. Aquela porque ele gosta de estar ouvindo, mas nós estamos aqui, ou naquele que nós estamos ouvindo, e também cidade, também, está parecendo que as coisas ali para os beijo, que tem tanto recurso, se as cidades, Mora Brock, ou outras cidades que é mais afluente, que tem mais orçamento para limpar neve, né? E que tudo é uma combinação de muitos fatores que se está para Brockton numa situação difícil. Ela já falou, Brockton sempre teve problema com a zona limpa, senão, mas tarde em geral, Exato, Brockton é uma cidade pobre, em realidade, não tem que ver, é uma das
cidades que estão entre as mais pobres de Massachusetts. E eles têm, por exemplo, na situação, na Brockton, que as cidades, na Massachusetts e na América, a cidade funciona baseado na coisa, e imposto que alguém está paga. Recursos de cidade, teu também de imposto. Mas, ou seja, que os países, que as cidades que têm classe média alta, assim, teu, que alguém fala, taxa, imposto. Então, eles têm muitos recursos e fundos que te ajudam a ter mais equipamentos, mais recursos e mais tecnologia para limpar. Não. Brockton, infelizmente, é uma cidade pobre. Tem pessoas que trabalham e é uma cidade que não estou falando de classe, colorinho azul. Tem pessoas que têm esse trabalho de colorinho azul, tem pessoas que têm tanto recurso, então pagamento. Taxa é mais pouco, taxa de imposto de casa é mais pouco. Então, cidade que tem recursos que também de imposto de cidade, por exemplo, a Duxbury, que é uma cidade rica, a Scituate, ou talvez Dartmouth, ou mesmo Braintree, por exemplo, que a cidade lá, como tem classe média, pessoas que têm trabalho, que ganham bem, essa paga imposto, então cidades têm mais, se os impostos são mais altos, se a propriedade taxa é mais alta, é que a propriedade taxa que alimenta, manda dinheiro para orçamento de escola, para serviços de cidade, para serviços de limpa-neve e tal. Então é por isso que a cidade, você consegue lidar com as coisas para ter mais recursos. Brockton, infelizmente, é a única cidade mais pobre de Massachusetts, essa na lista de QS. Então, Brockton que tem muito recurso. E não só é que tem muito recurso, não sei, uns anos, há 2, 3 anos atrás, Brockton teve um orçamento, um déficit de milhões de dólares. Se não me engano, eles perdem quase 18 ou 20 milhões de dólares. Já esqueci quanto. No orçamento só de escola. Então, que pôs num déficit orçamental. E desde aquele tempo, eles teve que despedir de professores, cortar os serviços de cidade. E, segundo um hobby por alto, claro, um orçamento de serviços de cidade, serviço de limpa-neve na Brockton, nesse momento, é limitado. Moisés, cima que está com um bom marado. Dá desculpa para Moisés, para ele é mayor, como mayor, ele tem que garbar onde está para tentar resolver o problema. Mas também não tem que entender, que está numa situação favorável, cima Boston, por exemplo. Para que Boston resolve. Boston, se tudo com o estrada limpo, butaguimo, que está no neve, para Boston é uma cidade que tem recursos, é uma cidade grande, e tem negócios ali, empresas, universidades, escolas, que te paga imposto ali. Boston, então, você perde um fundo ali, tem outra maneira de recuperar. A Boston tem que os fundos de emergência de milhões de dólares, que talvez é mais que o orçamento da cidade de Brockton inteiro. Então, Boston tem muita opção para lidar com neve no tempo, sem mesmo se compra mais equipamento e tal. E uma outra coisa, mas uma coisa que está bem pergunta Moisés, que sabe se de fala com o Estado, com o vice-governador, mas houve cidades que foi esperto, quando mora em New Bedford, Scituate, cidades de Cape, quando hoje é uma coisa, essa coisa, espírito governadora ajuda logo. Governadora manda National Guard, que é Guarda Nacional, para lá, manda carros, que é carro, Guarda Nacional de treinado para que esse tipo de emergência ali. Então, esteve, logo de imediato estava lá, que os caminhões de Guarda Nacional, que as catrapilhas ajudavam, eles ajudam a cidade, tchau. E foi logo naquele primeiro dia, segundo dia, já tinha que as National Guard lá. Eu sabe se talvez Moisés, que chiga, que ele também explicar amanhã, se que chiga de aciona aquele pedido de ajuda de governo estadual a tempo, que talvez que só hoje que o vice-governador vai visitar Brockton, que implementará mais recursos. Mas que a cidade já, desde segunda-feira, a Guarda Nacional, National Guard está lá, tropas, se te ajudar a tchau dele. Por isso que ele, talvez é uma lição para Moisés, como novo mayor, próxima vez, sabe, você também
cidade, sabendo que neve, e pode incluir que ela ajuda para pedido de ação, ajuda do governo estadual nesse plano de lidar com neve. Porque espera que aqui a situação vira grave, né? Mas, como falou, nunca por culpa Moisés 100% disso para Modi. Tem coisas que está fora desse controle. Tem alguns que estão fora de controle, não tem que, nunca sabe tanto sinal para alguém que esteja na carro, te limpa carro, quanto alguém que está na estrada, te ajuda, que será te paga, que ele também fala ele amanhã, mas que ela tudo é trabalho cidade. No entanto, se não influência, Brockton é uma cidade pobre e tem um recursos que também de imposto para Brockton é pouco. Então é que tem muito campo de ação. Ok, no mês de pede que ali, mês pede que lá, no mês compra aquela máquina de direito neve ali, que mora em cidade grande, uma Brockton, ou cidade rica, mora Duxbury, mora Situate, que tem tudo que as coisas lá. Mas uma outra coisa agora, governadora de Massachusetts, está em Massachusetts, eles têm uma parceria com Nova York, o Canadá e que estados vizinhos. Ou seja, está falando, tem uma parceria. Se Bob tem crise, não está mandando nos ajuda, não está mandando guarda nas tropas de guarda nacional, não está mandando nos equipamentos, não está mandando que as plow truck que não está paga para limpar a estrada, não está mandando para o estado. A mim também se me ajuda, eu também não. Eles têm uma parceria. Nesse momento, nessa altura ali, governadora de Nova York manda ajuda para Massachusetts, Rhode Island. E Canadá também manda ajuda. Portanto, é que as coisas tem cidade para afetar, mas no momento de crise, cada um puxa a brasa para a sardinha. E eles têm que fazer lobby junto com a governadora para mandar um recurso para a cidade. Que ali que talvez dá uma cidade de Brockton pode prender daquela crise ali para a próxima vez se senta melhor. Mas os planos que estão no treino, já não tenho sua informação de Brockton, os planos que estão hoje nesse momento no treino. Luciano Antônio Barreto fala, pode reclamar, mas tem que ter bom senso, porque a situação que foi normalizada, Antônio, não pode reclamar, sim, mas com a medida. Moisés que pode ser culpado de tudo coisa que se passa, para morrer, coisa foi fora desse controle, fora desse recurso, e assim por diante. E ela já falou ali, mas na Providência bem ajuda lá de Vermont, exatamente. Que o que estados de volta fica de ajuda Massachusetts, Rhode Island. Portanto, não tem que entender o lado de Moisés, ele tem responsabilidade para morrer, ele que é meia, foi elegido para aquele que trabalha meia. Mas quando ser tanto duro também para não culpar e se tacobal para morrer. Alguns coisas estão nesse controle, e talvez se o departamento de DPW deve fazer melhor trabalho, mas eu também falo dele, mas tem alguns coisas que estão fora desse controle. É que tem aqueles recursos que aquela situação que dali te exige para lidar com ela. Agora, uma coisa que queria saliente ali é que tem pessoas que estão em situação difícil. Hoje eu olho na notícias e na rede social, mas tinha pessoas na Brockton sem luz e sem água. Que lá é situação, que não se perde de água, você entra numa situação de crise humanitária. Então, que se alguém se reclama, que lá é, tem esse direito de reclama, e não tem que entender isso. Entende? Que não critica alguém que se reclama, é que se reclama só para a mãe, tem barriga farto, e tem pé, riba sofá, ter o brilho de corpo para reclamar. Se passa mal, e tem todo o direito de reclama, e Moisés, como mayor de Brockton, tem todo o direito de ver, de ouvir essas reclamações. Nem sei que pode resolver o problema, mas como me ele deve ouvir e simpatiza. Porque as pessoas ali estão na crise de vida. Ou que tem água, porque tem luz, porque tem energia na casa, no momento que a temperatura está para baixo de noite também para menos de 20 graus. Esse frio demais, que sabe, não tem que ser simpatiza também com pessoas que só sofrem. É uma coisa de balança. Não houve críticas, não houve lado de cidade, mas não espera, ele continua a fazer pressão para a cidade para responder. Mas opa, tem pessoas já que
Se aquele caso que foi aquela mulher que hoje tinha um appointment para fazer a diálise, se rua está tudo entupido, casa tudo coberto, carro que está conseguindo sair para levar ao hospital, vizinhos junta, limpa a neve para a mulher sair de casa. Portanto, aquele é um caso que tem põe vida humana em questão. E, portanto, na América, não sabe, mas se vai ter que morar alguém para morar que limpar a estrada, ou coisa, essa sociedade, essa comercialidade, mais dinheiro ainda. Portanto, não tem que entender que as coisas, tudo do lado não tem que entender. Que não vai contra alguém que está reclamando, que se está reclamando para morrer em uma situação de verdade, não tem que simpatizar com elas e ser mais paciente com elas. Pessoal, é que esse update que queríamos hoje, se vocês têm mais update, vocês partilham ali no comentário, não está quase no fim, vocês põem no comentário ali e pessoas que também gostam da live depois podem bem compartilhar também sabe mais. Se não foi nós, amanhã Moisés está ali, a flyer ali, está também explicando a situação de Brockton, explicando o que essa fosse para resolver o problema de Brockton. Amanhã às 7 horas, eu tenho um live especial com Moisés. Portanto, nós bem amanhã, nós trazemos perguntas, nós que têm problema na Brockton, nós põe nome de rua e número de nossa casa, e nós vai, então apoio outro vez que o site de cidade de Brockton, onde nós podemos reportar onde que é limpado. Já pôr ali no comentário, nós estamos lá, nós está carregando aquele link lá, nós está reporta, nós podemos fazer no nosso telefone ou no nosso computador. Portanto, aquela onde nós está declara problema, ruas que está limpado, está esperando que se resolve. Limpa aquela amanhã, para Moisés está ali 7 horas, nós convida pessoas para ver o Moisés. Pessoas também que, mesmo bem desabafa, reclama, pois tudo é bem-vindo, nós temos direito também. E Moisés, de certeza, como líder, está disposto a ouvir crítica. Como líder, tem que ser disposto a receber rosa no momentos de sucesso e sabor, mas também no momento de crise, tem que ser disposto a ouvir críticas para ajudar a melhorar, né? John Fonseca para New Bedford, é que limpa Side Street, nenhum é que a culpa de Moisés. Também crioulos gostam de reclamar, senão, e natureza de Deus, ninguém que tem controle sobre aquilo. Aquilo é verdade. Portanto, que não culpa Moisés, que não vai ser duro com Moisés para morrer, que está tudo nesse controle. Né? Mas amanhã eu também falando a ele, com o Siboca, eu também explicando o que você está passando na Brockton e o que você está fazendo para melhor. Mas uma boa notícia que saí de Brockton hoje é que ele parceria que fosse com o Estado. O Estado está mandando mais equipamento para bem resolver. Ok, pessoal, já não chega no fim do podcast. É que essa atualização ali que não creio dar amanhã hoje. Te agradeço a minha presença mais uma vez. Eu partilho aquele podcast ali com meus amigos, familiares, que moram naquela cidade que foi afetado ali, e eles deixam saber, amanhã não tem aquele live com Moisés, aquele live podcast, eles podem bem ouvir mais coisas que Moisés está falando. Obrigado pela sua presença ali, foi uma hora, partilha aquele informação ali que nós está ali naquele tempo ali, e sempre que nós têm também qualquer coisa, partilhem, nós sentem à vontade a mandar informação, gosta para não ter espírito comunitário, espírito de ajuda para ajudar nossa comunidade, nossos irmãos ultrapassa aquela situação ali. E se amanhã sabe, por último, nós, Força V, nós estamos fazendo um trabalho comunitário, nós que sim, nós gostam do nosso trabalho, se nós querem suportando, nós podem mandar nos estrela ali no Facebook, nós podem fazer donativo de quantas estrelas que nós podem dar, 5, 10, 20, qualquer estrela que nós podem dar, nos agradece, e te ajudando a ter mais recursos e tempo para se dedicar a aqueles assuntos comunitários ali, para tempo de crise, para nos ali, para nos ajudar. Também já põe o número de Cash App de Força Via na screen ali. Cash App, Zelle e Venmo, nós podemos fazer doação na 617-598273. Você está pondo também ali no comentário ali. Mas também eu sabe, recursos e tempos na mercado custa dinheiro e tudo apoio que nós damos está ajudando a servir melhor comunidade. Nós apreciamos bastante que as que eram estrela
ontem, algumas pessoas na Israel não apreciam bastante e também, se eu estou disposto a suportar, eu te agradeço bastante. Mais uma vez, um abraço, que fica tudo direito. Deus entre nós. Nuta volta ali amanhã, 7 horas, com meia Moisés, para podcast live para bem trazer-nos, bem falar mais de situação de Brockton e maneira que pode junto. Então, esperamos tudo de acordo com nós, que Deus abençoe nós e tenham uma boa noite de paz e sossego junto com a família e nós que estão em situação difícil na Brockton, na Fall River, na New Bedford, na Providence, na Pawtucket, ou em qualquer cidade que não está simpatiza com nós, está preocupado, não espera que os problemas se resolvem brevemente. Um abraço, que Deus fique entre nós e dando um bocadinho de alívio de que tudo sinal que nos está passando.